através de Olimpíada do Conhecimento, através de Olimpíadas Científicas, e estimulando, né, essa nova geração que está aí na educação básica a seguir carreiras que vão encontrar com a nanotecnologia. E foi assim. Aí depois explicamos sobre a quarta revolução industrial, no módulo 0, onde a gente explicou sobre quais são os pilares da quarta revolução industrial: nanotecnologia, inteligência artificial, impressão 3D, associamos a questão do conceito de cidades inteligentes, biotecnologia com o método CRISPR, e aí entramos no módulo 1, quem se lembra ontem, a gente começou a falar sobre macroescala, microescala e nanoescala, e lá a gente pôde mostrar as ordens de grandeza, relação tamanho, nós podemos fazer exercícios, visualizar estruturas, está lá no módulo 1. E agora a gente finaliza o módulo 1 de onde nós paramos ontem, com esse conceito que começa a partir de agora, então, a nossa aula 2 da Olimpíada Brasileira de Nanotecnologia, onde a gente continua o conteúdo de ontem. Todo mundo percebeu que quando eu mostrei os 3 níveis de escala, a gente sempre olhou para uma redução do tamanho, para miniaturização. Ou seja, eu consigo, e a gente conviveu uma era inteira com materiais do tipo bulk, ou seja, macroscópicos, mas a partir do momento que a gente conseguiu reduzir esse tamanho, controlar as propriedades que dependem do tamanho, para gerar aplicações de interesse, nós começamos então esse caminho de redução. Isso veio acontecendo, o melhor exemplo disso é a eletrônica. A gente sabe dos microchips, mas hoje já existem os nanochips. Então essa miniaturização é um caminho natural que se desenvolveu a partir da evolução da tecnologia, da evolução dos equipamentos. Só que a gente, de fato, criou uma barreira. Qual é essa barreira? Quando a gente está falando de nanotecnologia, eu não falo mais do mundo macroscópico, eu não falo mais dos fenômenos clássicos. Esse passador de slides, ele tem massa suficiente para agir sobre a ação da gravidade. No entanto, qual é a massa de uma nanopartícula? Qual é a massa de uma nanopartícula de ouro de 30 nanômetros? Isso não é influenciado mais pela gravidade. A massa é desprezível, a massa é muito pouca. Portanto, eu estou do outro lado dessa ruptura entre fenômeno clássico e fenômenos quânticos. Eu reduzi tanto o tamanho do material, eu reduzi tanto a composição, mas confinando isso num espaço muito pequeno, que surgem o que nós chamamos de efeitos quânticos devido ao tamanho reduzido. Professor, legal, muito bonita a sua frase, parece quase que um poema. Me mostra esses efeitos quânticos de tamanho reduzido. Bora lá. Ouro macroscópico, dourado. Quanto vale uma barra de ouro? Nossa, muita coisa. Mas e se eu te disser que uma barra de ouro não vale mais do que uma nanopartícula de ouro? Peraí, não, sim. Primeiro que o ouro no mundo nanométrico não se parece nada com aquele dourado do mundo macroscópico. O ouro no mundo nanométrico, ele apresenta novas propriedades, nova cor, e isso faz com que ele seja um material revolucionário a partir do momento que eu trabalho na superfície dessas nanopartículas. Tá, prof, então como é que uma nanopartícula, um frasquinho desse, vai valer mais do que uma barra de ouro? Simples. O que está dentro de cada um desses frascos, que variam de 20 a 100 nanômetros, ou seja, eu tenho uma cor que depende do tamanho, eu tenho uma propriedade que eu consigo modular, porque se eu quero a cor dependente do tamanho, e tudo aquilo que muda de cor pode virar um sensor, então eu tenho um universo de aplicações para essas nanopartículas. Mas você não respondeu a pergunta, por que esse frasco vale mais que uma barra de ouro? Porque eu vou mostrar ainda na aula de hoje, de que essas nanopartículas podem ser funcionalizadas com anticorpos e localizar uma célula tumoral. Talvez no futuro, a gente esteja falando de uma redução de semanas, meses de uma quimioterapia, para um tratamento prévio, específico, localizado, feito com nanopartículas de ouro. Eu vou lá, injeto na corrente sanguínea, ela localiza a célula tumoral, depois eu utilizo um laser, e esse laser faz a nanopartícula entrar em ressonância, começa a vibrar, ela produz calor, ela mata a célula tumoral por hipertermia. Ou seja, uma barra de ouro valeria mais do que salvar uma vida? Fica para reflexão para vocês depois. Mas no mundo nanométrico, a prata que nós conhecemos é prateada, é linda, todo mundo já usou.
Mas esse que é o grande ponto. Nesse momento, no mundo nano, a propriedade é nova, a propriedade é diferente, a cor é diferente. E aí eu saio de uma prata prateada para uma prata amarela, que também tem aplicações muito importantes em setores hospitalares, na sua ação bactericida. Então, nós estamos mostrando aqui apenas um spoiler de que, se você está entrando no mundo nano, esteja diante de propriedades surpreendentes. Vamos assistir um vídeo e aí vocês vão entender um pouquinho o resumo da aula de ontem, mas numa seguinte perspectiva. Nós, na aula de ontem, falamos sobre macroescala, microescala e nanoescala. Bom, no dia a dia, olhando para o mundo da química, o que isso significa? Se você está na macroescala, você está diante daquilo que é uma suspensão, ou seja, as partículas são muito grandes, vão sedimentar sobre a ação da gravidade. Nós vamos entrar nesse conceito nas próximas aulas. Já tem uma agenda, uma nova live agendada, onde a gente vai entrar mais em detalhes. Mas antes da gente pular para o próximo módulo, eu achei prudente colocar esse vídeo aqui para a gente conseguir entender que aquilo que é macroscópico vira uma suspensão, aquilo que está entre o mundo micro e o mundo nano pode se variar entre um coloide, principalmente quando a gente entra no mundo nano, e abaixo disso a gente tem as soluções verdadeiras. Esse vídeo foi produzido por um projeto aprovado aqui no Mackenzie, chamado Nanotecnologia nas Escolas. Nesse projeto a gente criou vídeos educativos e materiais didáticos que foram compartilhados com diversos professores. Bora assistir esse vídeo e ver se faz sentido, e nesse vídeo a gente vai exibir nanopartículas de ouro, nanopartículas de prata, que a gente leva para os experimentos nas escolas. Bora! Nesse experimento, vamos falar a respeito do efeito Tyndall, um fenômeno de espalhamento de luz estudado pelo físico irlandês John Tyndall no século XIX. Observe esses sistemas. 3 deles são homogêneos. O primeiro frasco contém nanopartículas de prata, o segundo água pura e o terceiro nanopartículas de ouro. O quarto é um sistema heterogêneo formado por água e areia. Ao direcionar a luz do laser para esses 4 sistemas, em 3 deles é possível enxergar o rastro do laser no interior do frasco. Mas qual a explicação para esse resultado? A resposta está na diferença conceitual entre solução, coloide e suspensão. O frasco com água e areia se caracteriza como uma suspensão, um sistema formado por partículas maiores que 1 micron, grandes o suficiente para sedimentar no fundo do frasco graças à gravidade. Mesmo que seja possível observar o rastro do laser, as suspensões sempre formam um sistema heterogêneo e é fácil distingui-lo com os próprios olhos. Moléculas de água têm o tamanho de apenas 0,1 nanômetro, ou seja, são muito, muito pequenas e, por isso, não geram colisões suficientes entre o feixe de luz e as moléculas para espalhar essa luz e formar o rastro do laser. Esse é um sistema puro que, nesse caso, representa a solução. Um coloide é o intermediário entre uma suspensão e uma solução. Aqui, as nanopartículas de ouro e prata possuem tamanhos em torno de 30 nanômetros e são grandes o suficientes para espalharem a luz, formando o rastro visível do laser no interior do frasco. Os sistemas coloidais apresentam partículas que podem variar entre 1 nanômetro e 1 micron. E, por serem bem pequenas e estáveis, não sedimentam sob a ação da gravidade, formando sempre um sistema homogêneo. O efeito Tyndall é, na verdade, uma maneira de ver as nanopartículas presentes em um sistema coloidal, e com esse teste simples é possível diferenciar esse sistema de uma solução verdadeira. Então, recapitulando, uma solução verdadeira é formada por íons ou moléculas com tamanhos menores de 1 nanômetro, que, nesse caso, apresentaria o mesmo resultado que o da água pura, e não mostraria o rastro do laser. Enquanto o sistema coloidal, formado por partículas que possuem tamanhos entre 1 nanômetro e 1 micron, são capazes de espelhar a luz e revelar o rastro do feixe do laser. Já as suspensões se diferenciam facilmente por esse aspecto visual, que sempre será formado por 2 ou mais fases. Quando você lê na embalagem agite antes de usar, aquilo é uma suspensão. E você sabia que o efeito Tyndall está ao seu redor? Quando você está em casa e os raios de luz do sol revelam as partículas de poeira em suspensão no ar, ou ao dirigir à noite e ver a neblina com a luz do carro, ou enxergar o céu azul de dia e alaranjado ao final da tarde. Isso tudo é o efeito.
Incrível, não é? Então, quando estiver se divertindo ou caminhando por aí, observe o efeito Tyndall diante dos seus olhos, ou simplesmente sente no chão e contemple a harmonia entre esse fenômeno de espalhamento de luz e as incríveis paisagens que a natureza nos proporciona. Achou interessante o efeito Tyndall? Se você puder colaborar com um projeto, dá uma salva de palmas aí, fazendo um favor. É legal, é legal. Essa menina, a Giovana, ela foi aluna formada em jornalismo aqui no Mackenzie, foi aluna de iniciação científica do projeto, e ela tem uma voz sensacional, conseguiu conduzir. E eu acho que a proposta, isso é um exemplo de vídeo que está atrelado a algum tipo de questão. O que nós queremos nessa Olimpíada? Que assim como vocês acabaram de protagonizar e acabaram de testar, a ideia é rodar um vídeo desse e a partir dele ter 1, 2, 3 questões na Olimpíada. Por que não? Perguntando coisas que estão no vídeo. Então a gente quer fazer essa Olimpíada bem dinâmica nesse sentido, e acho que ele deixou claro e faz um bom fechamento do módulo 1. Por quê? Porque no módulo 1 a gente falou sobre macroescala, microescala e nanoescala. E o que a gente está falando ali? Que solução é tudo aquilo que são íons ou moléculas menores que 1 nanômetro, e aí depois eu tenho ali o sistema coloidal, que é a partir de 1 nanômetro até 1 micron, e acima de 1 micron é grande o suficiente para sofrer a ação da gravidade e acaba gerando a suspensão, que é um sistema heterogêneo. E isso conecta com aquele slide onde a gente mostra a macroescala, microescala e a nanoescala, e mostra o mundo atômico molecular. Mas agora a gente vai começar o módulo 2, que vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico da nanotecnologia. Isso é indiscutível. Se você vai falar do contexto histórico da nanotecnologia, você vai resgatar Feynman na sua fala. E talvez muitos de vocês, engenheiros e engenheiras, químicos e químicas, já tenham ouvido falar sobre esse nome. Um físico surpreendente, um cara visionário, um cara que conseguia segurar uma plateia inteira pelo seu jeito, pela sua oratória, pelo seu jeito de comunicar. E basicamente, no dia 29 de dezembro de 1959, no campus da Caltech, ele fez uma palestra que mudou a história. Basicamente, o que Feynman estava querendo dizer naquele dia em 1959, Feynman dizia: em um futuro não muito distante, seremos capazes de organizar átomos e moléculas a um nível muito menor do que somos capazes de enxergar hoje. E eu tenho um livro que fala sobre os textos, os manuscritos de Feynman. Vamos chamar manuscrito não no sentido de ser muito antigo, mas ele escrevia essas palestras e ele propunha desafios para o auditório, ele colocava, e nesse dia ele desafiou alunos da Caltech sobre a possibilidade de se criar um motor num tamanho específico ou abaixo daquele tamanho específico. Ele desafiou também os alunos a dizer: se você consegue gravar na cabeça de um alfinete todo o conteúdo da enciclopédia britânica. Ele mexia com a imaginação, ele jogava informação. E o que ele falou lá naquela época? Que fez com que o Feynman se tornasse, e assim ele é chamado, de o profeta da nanotecnologia. O cara que enxergou a nano antes de todo mundo. O cara que enxergou que a ciência caminharia para a miniaturização. Basicamente, nessa palestra, que tem uma tradução livre de há muito espaço lá no fundo, ou seja, há muito a ser explorado numa dimensão menor, há muito a ser explorado numa escala mais reduzida, há novos fenômenos para se descobrir ali naquele lugar, naquele porão, seja o que for. Mas se a ciência avançar, se os equipamentos avançarem, seremos capazes de estudar coisas minúsculas. E aí podemos chegar ao turn off da questão, que é: se eu consigo estudar coisas pequenas, eu consigo ter o controle e a auto-organização naquele sistema? Eu consigo organizar átomos e moléculas e produzir o material que eu quiser? E isso foi uma visão muito disruptiva para a época, e ele foi Nobel de Física em 1965. Basicamente, o que Feynman falava? Dizia assim: no futuro não muito distante, seremos capazes de desenhar, de construir materiais átomos a átomos, molécula por molécula, de maneira controlada e organizada. Ele desafiou o público, isso é mais de um desafio, e aí eu gosto muito desse exemplo didático, que quando Feynman falou assim: seriam vocês capazes de gravar todo o conteúdo da enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete? Tá, isso é litografia, que já chegou na nanolitografia, isso é possível. Mas vamos
trazer para um exemplo moderno, porque não dá para a gente ficar pensando em técnicas. Vamos lá, você abre seu arquivo Word agora, nesse momento, e digita lá, fonte Arial 10 a menos 12. Fonte Arial 10 a menos 9. Imagine você colocar ali, seja em picômetros ou seja em nanômetros, mas principalmente falando de nanômetros, se você tivesse no seu Word uma fonte Arial 10 a menos 9, quanto de informação você conseguiria escrever numa única linha de Word? Isso é incrível. Isso fez com que as pessoas enxergassem assim, bom, de fato, se eu chegar na miniaturização, se eu for rumo a ela, se eu conseguir dominar as propriedades na escala reduzida, eu posso chegar a uma possibilidade de fazer coisas surpreendentes, de organizar átomos e moléculas, e isso vai me abrir um caminho. E aí está o texto aí na tela para vocês. Escreve um texto de 10 mil caracteres. Agora imagina você colocar no pingo do i 1 bilhão de vezes mais do que 10 mil caracteres. Ou seja, esse era o caminho. Mas o que Feynman falava na verdade então? Feynman queria mexer com a imaginação das pessoas. Ele trazia a informação, mas mexia com a imaginação. E como que eu vou mexer com a imaginação de vocês sobre a importância da palestra do Feynman, se a gente não consegue trazer um exemplo mais prático? Essa do Word 10 a menos 9, uma fonte 10 a menos 9 é boa. Mas vamos falar de um mundo mais próximo de quem está na meia idade como eu. Quando lançou o CD, foi surpreendente. 5 anos depois lançou o DVD. E no DVD você consegue ter a mesma capacidade, a mesma memória, equivalente a 4, 5 CDs. É daí que nasceu essa geração que a gente conhece, a geração do DVD, que hoje nem é mais utilizado. Mas o que separa as duas estruturas? A evolução da engenharia, separa a evolução da indústria. Eu conseguia fazer ranhuras, na época do CD, eu tinha um espaçamento de 1,6 micros, e tinha uma resolução de 0,83. 5 anos depois, no lançamento do DVD, eu trouxe esse espaçamento para 0,74 e abaixei minha resolução para 0,4. Ou seja, no mesmo espaço de 120 milímetros, no mesmo diâmetro, melhor dizendo, de 120 milímetros, eu consigo 5 vezes mais informação. Tá, e o que é o seu celular hoje perto disso? Porque ali é nano, ali tem nano, e tudo se transforma, tudo que está acontecendo é baseado na miniaturização, na redução da escala. Tadeu, o Feynman em 1959 falou isso, aí vocês estão chamando ele de profeta. Não é muito exagerado? Claro que não. Se liga um pouquinho no contexto histórico de tecnologia na época. Ali em cima nós temos o Univac System One, o primeiro computador do mundo, como é chamado. Estava lá na Universidade da Pensilvânia entre 1943 e 1946. Pesava toneladas. Embaixo nós temos uma calculadora automática no MIT, em Harvard, perdão. E ali, olha o tamanho da calculadora. Como que Feynman, naquela época, diante dessa projeção, diante dessa realidade de tecnologia, podia falar assim, e se a ciência evoluir, se a gente for capaz de criar equipamentos para estudar coisas cada vez menores, acessaremos um mundo nunca antes visto. Por isso, há muito espaço lá no fundo. Há muito espaço a ser estudado na nanoescala. Ele profetizou a nanotecnologia, por isso que Richard Feynman é, sem dúvida nenhuma, o cara que abriu, ou citou, ou fez nascer aquilo que conhecemos hoje por nanotecnologia. Feynman já esteve no Brasil. Feynman já pulou carnaval no Brasil. Feynman não veio uma vez, Feynman veio 2, 3, na última vez aconteceu um probleminha e ele acabou pousando e voltando. Fica aí para vocês pesquisarem depois. Mas essa é uma foto que está assinada por todo mundo, lá no CBPF, né, Centro Brasileiro de Pesquisas. E aí a gente tem ali, de pesquisas físicas do Rio de Janeiro, essa é uma foto de 1951, 1952, ele participou de um almoço, e o Feynman, para quem não sabe, ele está atrás desse cara de bigodinho aí, ó, esse cara de terno que está cinza no meio, está ali, ó, Richard Feynman, e ele já veio ao Brasil mais de uma vez, e tem aí alguns
algumas histórias da passagem dele pelo Carnaval do Brasil, que também é bem legal. Bom, se vocês estão ligados, se vocês estão acordados junto comigo nessa manhã, nós saímos de 1959 e agora estamos em 1981. Mais ou menos de 1960 a 1981, um pouco mais de 20 anos, um grande feito aconteceu. Engenheiros da IBM criaram um microscópio de tunelamento, ou seja, pouco mais de 20 anos depois daquela palestra de Feynman, engenheiros da IBM foram capazes de reproduzir o logo da empresa através da deposição de 35 átomos de xenônio sobre uma superfície de níquel, reproduzindo de maneira fiel e em escala atômica, com resolução atômica, o logo da própria empresa. Meus alunos, minhas alunas, eu não sei se essa fala impacta ou não vocês, mas isso faz todo sentido se a gente estiver discutindo o contexto histórico. 20 anos depois do Feynman, nasce o primeiro equipamento de resolução atômica no mundo. Então, eu posso estudar coisas muito pequenas, o que Feynman pediu. E esse microscópio de tunelamento recriou ali, foi feito pelo Benny e pelo Howe, e é hoje um equipamento muito utilizado, ele já gerou vários filhos. O que são isso? O microscópio de tunelamento criou seu descendente chamado microscópio de força atômica, microscópio de força atômica sem contato, criou variações do método empregado. Tá, qual que é o método, professor? Aqui nessa imagem anterior, só voltando nela, fica claro, o que é chip? É a ponta, é átomo vendo átomo. Se eu tenho átomo vendo átomo e a interação entre eles gera uma corrente de tunelamento, eu posso mapear a altura dessa superfície a partir desse potencial dessa corrente de tunelamento. Se é uma corrente mais espaçada, eu tenho uma elevação mais fina, mais justa, não importa, ele vai reproduzir aquela imagem que ele, através da decodificação dos potenciais de corrente de tunelamento que acontecem, que separam a ponta da amostra, a ponta da superfície. E aí, esses dois engenheiros, está ali uma imagem mais técnica, né? Você tem um laser de diodo, você tem um fotodetector, basicamente, qualquer movimento da ponta chega ao fotodetector e isso é transformado numa imagem de mapeamento dessa superfície. E aí os caras fizeram isso, o logo da IBM com átomos de xenônio. Tem um artigo original, foi publicado em 1990, o microscópio desenvolvido em 1981. Então, peraí, 1990, 1959, 31 anos. 31 anos depois que Feynman proferiu aquela palestra. Então, Feynman tinha razão. Estamos diante do triunfo da ciência, estamos diante do triunfo da técnica, ou seja, a nanociência tinha dado um salto irreversível em direção à miniaturização, controle da matéria, criando o que seria a maior revolução do século XXI. Hoje em dia, eu diria que a inteligência artificial está roubando o protagonismo da nano, no sentido de holofotes de mídia das coisas que estão acontecendo. Porque a inteligência artificial está muito forte. Está todo mundo pegando código, está todo mundo desenvolvendo em cima dela, está todo mundo criando automações. Tá, tudo bem. Isso não significa que a nanotecnologia enfraqueceu, longe disso. Tem muita gente fazendo coisas revolucionárias por aí. E é muito provável que você seja salvo pela nanotecnologia do que você ser salvo pela inteligência artificial, ou se é que você pode ser salvo pelas duas futuramente, a partir do momento que eu acoplo inteligência artificial em análise de exame, diagnósticos médicos, enfim, tem muita coisa que daria para falar sobre isso. E aí, entre esse jovem, prof, não faz sentido. Para mim, tudo que você fala, eu não consigo acreditar. Porque se você explicou para mim no módulo 1, que o mundo nano é invisível, que você explicou que nano é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro, como é que eu posso trabalhar com coisas que a gente não consegue ver? Esse que é o ponto. Nas minhas próximas lives, eu vou estar com uns frasquinhos de nanopartícula na minha mão, e ali a gente vai falar assim, prof, como isso é nano se eu estou vendo com os meus próprios olhos? A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que o que você está vendo é o book, você está vendo a composição como um todo.
Mas se você pegar as unidades que compõem, você está diante de uma nanopartícula. Tá, eu quero ver essa nanopartícula agora. Tá bom, vamos lá. Eu vou te levar no microscópio. Eu vou te levar no microscópio eletrônico, que eu falei na aula de ontem. Ou seja, não é microscópio eletrônico porque liga na tomada, é microscópio eletrônico que usa feixe de elétrons. E eu citei ontem, quem se lembra dessa minha fala, e eu já vim pensando, eu falei assim, eu quero complementar essa minha fala no segundo dia de aula. Que eu falei assim, a resolução de um microscópio óptico é lambda sobre 2. Então, se o menor comprimento de onda da luz visível é 400 nanômetros, 400 dividido por 2, eu conseguiria apenas, ou existir no mundo, microscópios que usam luz branca e conseguem enxergar coisas próximas, ou trabalhar ali no limite de 200 nanômetros. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso muito falar isso no segundo dia, porque senão eu vou estar dando um tiro no microscópio de campo escuro. O que é o microscópio de campo escuro? Os caras desenvolveram um microscópio que conseguiram burlar uma lei da física. Esse microscópio de campo escuro estuda coisas muito pequenas. Eu consigo, com um microscópio de campo escuro, saber onde a nanopartícula de ouro está dentro de uma célula. Tem um monte de artigo por aí, eu não estou inventando. Então, eu falei, eu preciso dar esse complemento, porque apesar daqui a gente está falando de microscópio que usa feixe de elétrons, eu tenho hoje microscópios que utilizam luz branca, ou luz, no contexto mais amplo, que estão fazendo e estão sendo importantes para estudar coisas na nanoescala, porque eles conseguiram, através da inversão do jogo de espelho, eles conseguiram fazer com que haja uma luz confocal, uma luz no ponto, e isso reflete, né, na superfície da nanopartícula de ouro e fala, uau, essa nanopartícula de ouro está aqui, ó, ela não entrou no núcleo, ela ainda está no citoplasma, não, ela está aqui, ó, ela já internalizou, agora ela está dentro do núcleo. Isso é incrível, pessoal. Esses microscópios eletrônicos ampliam em 1 milhão de vezes, chegam até a ampliar 1 milhão de vezes. Tem de várias categorias, vários valores, mas basicamente esses microscópios vêm evoluindo anualmente, vêm evoluindo a cada edição. E a gente vai ter um módulo só para falar de microscopia. Então a gente vai falar como funciona o microscópio eletrônico de transmissão, como funciona o microscópio eletrônico de varredura. Nessa aula de hoje, a gente está só dizendo, respondendo a pergunta daquele garotinho. Se nano é tão pequeno, como que eu consigo trabalhar com coisas que eu não posso ver? Está aqui os olhos dos cientistas, estão aqui os olhos dos pesquisadores. Ou seja, os microscópios eletrônicos é que são a chave para isso. Esse é um irmão do microscópio de tunelamento, microscopia de força atômica, saiu essa matéria na internet em 2009, cientistas da IBM em Zurique produziram a primeira imagem da anatomia de uma molécula. Basicamente, você tem um microscópio de força atômica que vai tateando essa superfície e ele conseguiu identificar os anéis aromáticos que compõem aí esse pentaceno, né, que é uma molécula formada por 5 anéis aromáticos, e ali você vê a foto. Aí alguém vai falar assim, nossa, mas esse equipamento é mó ruim, professor, saiu tudo embaçado a foto. Não se esqueça, o átomo nunca está parado, ele sempre está vibrando. Então é como se você fizesse uma foto em movimento. Então você nunca vai fazer a foto de um átomo que não seja borrado. Isso é incrível. Fechado? Foi a primeira imagem chamada de mapa topográfico de uma molécula, ou seja, foi a visualização direta, o que seria impraticável alguns anos atrás, mas aconteceu. Molécula individual foi fotografada pela primeira vez. Falei ali em 2009, de uma matéria, depois agora eu vou pular para 2016, quando pela primeira vez a nanotecnologia foi reconhecida no Prêmio Nobel de Química, e Solveig, Stoddart e Feringa compartilharam esse prêmio. Eles trabalharam separadamente e eles desenvolviam moléculas interconectadas que eram capazes de produzir movimentos quando estimuladas externamente. São as chamadas máquinas moleculares, ou os nanorobôs, que eu falei na aula de ontem. Essa visão hollywoodiana de que o nanorobô vai curar todas as doenças nossas, isso pode existir um dia,
Mas a nanotecnologia já é real, já é sólida, não por esses exemplos de nanorobôs, mas eu preciso mostrar para vocês que isso está sendo desenvolvido, e tanto que deu o reconhecimento no Nobel de Química. Prof, o que seriam esses nanorobôs ou máquinas moleculares? Como o próprio nome sugere, são estruturas moleculares capazes de responder a estímulos. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles colocam grupos funcionais com alta densidade de carga, bastante eletronegativos, em alguma posição desse nanocar. Esse é um nanocar, é o nome dele, pode digitar no Google, nanocar, carro nanométrico. E aí, quando você põe o laser, através da diferença do momento de polo, esse carro vai andando na superfície. Inclusive, existe uma competição de nanocars. Qual é a molécula que consegue fazer no maior espaço, maior distância, determinado espaço de tempo, pode pesquisar. Mas isso é incrível. E, basicamente, são esses dipolos, esses grupos funcionais que estão ali na estrutura, e você vê ali um monte de insaturação, você vê ali um monte de ligações pi deslocalizadas. Então, isso é muito importante para esse movimento de excitação com a fonte de laser, com um campo eletromagnético, para fazer com que esse carro produza movimentos. Eu achei um vídeo na internet, desse centro de pesquisa, e que mostra muito como é que eles são desenhados, tá vendo? Então, eles são modulados, você reconhece o grupo funcional, você cria um chassi molecular, você vai criando as estruturas desse nanocarro por meio de simulação, depois você sintetiza isso e você trabalha isso em tempo real dentro do microscópio. Bem interessante, vale a pena quem estiver curioso depois acessar um pouquinho mais. No ano passado, tivemos o Nobel de Química 2023, que foram dados aos 3 pesquisadores que descobriram os pontos quânticos. Então, se você tem na sua casa uma TV QLED, você tem na sua casa nanotecnologia. Certo? Tranquilo, isso é verdade. Você já tem nanotecnologia no seu celular, você já tem nanotecnologia na sua televisão. E o mais interessante, eu falei isso sobre o exemplo do ouro e da prata. Quando você consegue modular a cor de acordo com o tamanho, você tem uma propriedade importante na sua mão. E é aí que vem o tal controle da matéria. Que cientistas são esses da nova geração que querem controlar a matéria? Controlar a matéria não é lá Harry Potter, tipo, eu vou controlar a matéria. Não, não é sobre isso. Mas eu vou sintetizar por 30 minutos, que eu tenho certeza que eu vou obter uma nanopartícula de 30 nanômetros. Não, agora eu vou reduzir meu tempo de síntese, que eu quero obter uma nanopartícula bem menor, 8 nanômetros. Isso é controle da matéria. Isso é quase que um superpoder na mão do cientista. Mas não superpoder do ponto de vista da criação por instantâneo, agora, imediato. Não. É o tempo, parâmetro, controle de síntese. Você modula a propriedade de acordo com o tamanho. Então, poeticamente, chamamos isso de controle da matéria. Eu hoje sou capaz de controlar a matéria, sem nenhum problema. Mas matéria do ponto de vista de reação química, matéria do ponto de vista de síntese de novos materiais. Numa linha do tempo, então, tivemos Feynman em 1959, eu falei na aula de ontem e reproduzo hoje, esse termo nanotecnologia veio do japonês Norio Taniguchi, e esse cara simplesmente, numa apresentação dele, falou assim, se a gente desenvolver máquinas submicrométricas, e aí vem na aula de ontem, que eu tenho o micron, depois do micron eu tenho o prefixo nano, depois do nano eu tenho o prefixo pico, de picômetro. Então, se eu consigo estar abaixo de um micron, eu estou no mundo nano. Mas como isso é uma máquina, é uma tecnologia. Ora, então essa máquina submicrométrica, batizarei ela de uma máquina nanotecnológica. Bem-vindo ao mundo da nanotecnologia. Foi assim que ele pensou. Pensou basicamente nisso, porque ele trabalhava nessa área de engenharia, de produzir motores e estruturas cada vez menores. Depois a gente teve a descoberta do fulereno, que deu o Nobel de Química em 1996, lá aconteceu no ano que eu nasci, 1985. Depois a gente teve esse cara que é sensacional, é o Eric Drexler. Basicamente hoje, no dia, ele ainda, óbvio que ele está vivo, né? Ele tem vários livros, mas esse cara ele foi muito importante, inclusive ele detém o título de ser o primeiro doutor do mundo em nanotecnologia. Ele
defende que a tese dele foi a primeira tese de nanotecnologia no mundo. Beleza. E aí o que ele fez? Ele criou um livro, ele publicou um livro, Engenheiros da Criação, bem-vindo à era da nanotecnologia. Ele escreveu tantas coisas nesse livro, sobre um futuro, sobre nanorobôs, nanomáquinas, que tudo que a gente vê hoje em filmes é baseado no livro dele. Tudo, é sério, pesquise isso para você ver. É como se Eric Drexler fosse o diretor de Hollywood do ponto de vista de um cientista. Ele projetou um mundo, e ele falava assim, nos próximos 20, 30 anos, a gente já está dentro daquilo que ele falou, e ninguém está vendo a nanotecnologia de maneira assustadora, e muito pelo contrário. Estamos vendo ela agindo de maneira ética, correta, e proporcionando benefícios para toda a sociedade. É muito legal. Leia um pouquinho sobre Eric Drexler, uma narrativa futurística sobre as nanomáquinas e como elas estariam inseridas na sociedade. Em 1991, foram descobertos os nanotubos de carbono pelo Sumidima, os pais dos nanotubos. Eu gosto demais dessa citação, que no ano 2000, o governo dos Estados Unidos lança a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia. Eles investiram bilhões de reais lá no ano 2000, e eles nunca deixaram de lado a vertente educacional. É só você digitar agora no seu celular para você ver que eu não estou mentindo. nni.gov.br, ou seja, site dos Estados Unidos, .gov, obviamente, não BR, .gov, é o site dos Estados Unidos. Lá você vai entrar e vai estar assim, for educadores, para educadores, está lá. Você tem acesso a diversos materiais didáticos, você tem o Nano Day, o International Nano Day nos Estados Unidos inteiro, eles têm uma série de atividades experimentais de kits. Eu me alimento dessa fonte, é muito importante para a gente poder balizar, só que eu trago isso para a realidade brasileira. E desde quando foi fundado, ele se tornou um projeto federal, logo na sequência, em 2002, 2003, se eu não estiver equivocado, e aí ele teve, então, essa inserção da nanotecnologia das escolas lá nos Estados Unidos. Em 2001, a equipe da IBM constrói uma rede de transistores usando nanotubos, e aí você começa a ter a chegada da nanoeletrônica. Você depois, ali, o primeiro circuito lógico, à base de nanotubos, foi criado naquele mesmo ano. E eu tenho uma história muito legal, de que existe, eu não vou precisar a data, mas talvez seja importante para falar sobre isso. Acho que no ano de 2006, 2005, 2006, 2007, com certeza um desses 3 anos, porque isso é a história que eu ouvi do professor Thoma. O professor Thoma foi na Europa participar de uma comitiva brasileira para se descobrir lá na Europa o que era que estava falando com essa tal de nanotecnologia. Ou seja, reuniram acho que 20 ou 30 pesquisadores brasileiros, saiu aquela comitiva inteira e andaram ficaram uma semana inteira em vários centros de pesquisa, porque estava acontecendo uma tal de nanotecnologia na Europa, estava acontecendo uma revolução lá, e precisaria entender o que é que está acontecendo. Tanto é verdade que depois que o professor Thoma volta dessa comitiva, ele lança um livro chamado Mundo Nanométrico. E se você ler o Mundo Nanométrico, ele fala dessa visão futurística, longe da visão do Drexler, mas ele fala dessa visão. Isso é muito interessante, porque se eu pontuei para vocês, vamos supor que isso seja 2005, a gente está falando de menos de 20 anos. E o que vocês vão ver nessa Olimpíada, que vocês vão ver nessa palestra, é uma coisa muito maior. A nanotecnologia já não é mais uma idealização, a nanotecnologia não é mais algo a ser conquistado, a nanotecnologia não é mais algo fictício ou invisível, ela está acessível, ela está disponível, e muitas coisas já aconteceram de lá para cá. Em 2004, foi descoberto o grafeno na Universidade de Manchester. E vale lembrar que o pai do grafeno já esteve aqui no Mackenzie na inauguração do MacGraph, tá? Então, o pai do grafeno já esteve aqui na nossa instituição. Em 2016 eu já falei sobre o Nobel, e aí a gente vai ter na Olimpíada entregar para todo mundo essa linha do tempo dos principais eventos de nano que aconteceram desde 1857 até 2016, já atualizando ali com o Nobel de Química de 2023. Todos bem por aí? Animados? Certo? Beleza?
Agora a gente vai inverter um pouquinho, chegando na parte final da nossa palestra de hoje. Quero iniciar aqui o módulo 3, que o módulo 3 é interessante, porque ele vai falar sobre efeitos nano na natureza. Será que a nanotecnologia sempre foi algo criado pelo homem, pelo cientista? Ou existe nanociência na natureza? Ou existe efeitos nano na natureza? Bom, do ponto de vista de evolução, sabemos que a natureza trabalha com adaptações. E muitos seres vivos se adaptaram e levaram essa inovação, levaram essa evolução para a nanoescala. E é o nosso objetivo, trazer a nano para uma coisa mais intimista, para uma coisa mais próxima da natureza. E vamos, em cada exemplo, falar um pouquinho sobre biomimética. Alguém sabe o que é biomimética? Biomimética vem de imitar a vida, ou seja, como que você observa um fenômeno, uma propriedade na natureza e extrai disso para criar uma inovação tecnológica. O trem de alta velocidade do Japão, se você perceber, ele tem exatamente a cabeça do pássaro que voa mais rápido no Japão. Está lá, pesquisa na internet para vocês verem. Então, esse design biomimético, esse design produzido a partir de um formato, uma estrutura da natureza, e agora a gente vai ver uma propriedade da natureza sendo copiada e transformada numa inovação. Bora começar. Primeiro exemplo, para falar de biomimética, a gente tem que pedir licença para George de Mestral. Esse suíço simplesmente estava passeando com seu cachorro numa mata, e aí, isso em 1941, então, ele caminhando com o cachorro, ele chegou em casa muito bravo, cancelou o passeio dele no meio do caminho, porque ele não aguentava mais que tivessem carrapichos grudados na sua roupa. E o pelo do cachorro estava tomado de carrapicho. Carrapicho, a versão brasileira, beleza? Existe um nome científico para essa planta. E aí, ele olhou aquilo com uma lupa, olhou aquilo mais próximo, e ele percebeu o seguinte: essa semente dessa planta tem ganchos minúsculos que se encaixam perfeitamente na trama do tecido. Bum! O velcro foi criado. O velcro foi criado a partir disso. Ou seja, o que é o velcro? Dentículos minúsculos que se prendem numa trama totalmente embaraçosa, mas que são suficientes para dar a fixação. Ele lançou o velcro em 1941. Daí, para que serve isso? Aí passou um tempinho depois, o velcro era um dos principais equipamentos de fixação na aeronave espacial que fez o homem pousar na Lua na missão Apollo. Ou seja, o cara fez o negócio aqui, olhou, pensou, desenvolveu, e hoje não vivemos sem velcro em diversas realidades do nosso dia, mas ele permitiu a exploração espacial. Relógios de pulso, permitiu a fixação de ferramentas na parede da aeronave, permitiu melhores instantes de fixação, remoção e colocação instantânea. Ou seja, 10 anos depois, o triunfo de George de Mestral estava participando desse momento histórico de quando o homem pousa na Lua. Bora! Vamos falar sobre o primeiro efeito nano na natureza, e para isso eu chamo o efeito Lotus. Essa planta linda, linda. Pode chover, a gotícula vai escorrer pela superfície da folha e vai deixar a folha sempre limpa. Para quem gosta de algumas histórias mais místicas, mas a flor de lótus é considerada uma planta mística. Tanto é que tem gente que faz tatuagem dessa planta. Por quê? Porque o lema dela é a beleza que emana do caos. Ou seja, é uma planta linda que cresce em regiões lamacentas, mas nunca fica suja. Isso dá uma boa reflexão. Mas enfim, o efeito Lotus é na verdade produzido por estruturas, pilosidades. Pilosidades são esses morrinhos que estão aí na imagem. Pilosidades nanométricas recobertas por uma cera, como a cera hidrofóbica, mais essa rugosidade gerada por essas pilosidades, a superfície se torna super hidrofóbica. Odeia a água no nível hard.
Se eu dei água no nível hard, quando chove, as gotículas de chuva rolam sobre a superfície, arrastando toda a sujeira, mantendo a superfície limpa, mantendo a eficiência fotossintética, enfim, é um mecanismo de evolução e de sobrevivência, criando essa superfície autolimpante. E aí, na Olimpíada, a gente consegue correlacionar, esse é o meu momento, time de ensino médio, time de eletiva. Por quê? Porque eu poderia passar por esse slide e falar assim, muito bem, todo mundo sabe o que é super hidrofóbico, repele a água, bora para o próximo exemplo. Espera, nesse dia, e é por isso que eu gosto de que essa live vai atingir professores, porque os professores vão participar da Olimpíada. E agora, você, professor, professora da área de ciências, pode perceber, esse é um exemplo do momento em que eu chego num tema e gasto mais 2 aulas só para falar sobre molhabilidade. Falo sobre molhabilidade, falo sobre tensão superficial. E aí tem uma dinâmica que os meus alunos fazem no colégio, que é o quê? Eles se dividem, se espalham pelo pátio do colégio e vão conseguir buscar lá 3, 4, 5 folhas de árvore. E a gente descobre qual é a árvore com a folha mais hidrofóbica do colégio. Como que eles fazem isso, prof? Simples. Pega a folhinha da árvore, coloca aqui um durex de um lado e do outro, bem recortadinho, pinga uma gotinha, pega o celular, tira a foto, dá o zoom, faz a tangente. Qual a hidrofobicidade da folha? Aí cada aluno vai classificando, aí tem um campeonato da árvore com a folha mais hidrofóbica. E eles piram, eles adoram essa parte. Então, ou seja, se esse ângulo de contato é muito baixo, significa que a gota está espalhada, ela está gostando da superfície. Isso é um sistema super hidrofílico. Quando o ângulo θ é menor que 30 graus, você está diante de um sistema hidrofílico, depois você está diante de um sistema intermediário, depois acima de 90 graus você está diante de um sistema hidrofóbico, porque a gota ela está crescendo, que ela está querendo reduzir o seu contato com a superfície. Por quê? Porque ela não molha a superfície. Por que ela não molha a superfície? Porque ela não gosta da superfície. A superfície é super hidrofóbica. Como eu estou fazendo um teste com a água, a superfície está dizendo, água, eu te odeio, descolhe de mim. E a gotícula vai reduzindo essa área de contato. E aí eu vou para o caso hard, mais extremo, super hidrofóbico, que é quando a gotícula não quer encostar nada na superfície. Aí vem os engenheiros civis e vão fazer parte da revolução das construções inteligentes. Hoje já tem um monte de tinta anti-pichação. Você vai lá, o cara vai lá botar o spray, não vai pegar, porque essa tinta foi programada com essa propriedade. Existem vários monumentos já com esse tipo de tinta e é importante falar sobre isso para vocês. Tá, onde isso é aplicado? Biomimética, bora. Tem esse vídeo aí da Nissan, que ela faz o teste, eu mostrei o spoiler dele ontem, mas esse é um vídeo, tem lá completo, digita carro da Nissan com tinta com nanotecnologia. Você vai poder assistir esse vídeo, mostra o resultado final, metade do carro foi pintado com uma tinta comum, metade do carro foi pintada com uma tinta super hidrofóbica, e ali você vai ter então aquela máxima que eu falei na aula de ontem e reproduzo hoje. Lavar carro no futuro pode ser coisa do passado. Ou seja, você ter uma superfície autolimpante em veículos pode ser uma inovação, e principalmente para conservação e preservação da quantidade de água que desperdiçamos diariamente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, mais um vídeo do projeto Nanotecnologia nas Escolas aqui pelo Mackenzie, e esse vídeo também didático vai mostrar um pouquinho sobre as tecnologias nessa área de propriedades super hidrofóbicas. Bora assistir. Bem-vindos a mais um experimento. Hoje vamos falar sobre um tipo de tecido muito especial usado para fabricar aquelas roupas que não sujam e nem molham. Essa é mais uma inovação criada graças à nanotecnologia e você já pode encontrar peças com essa característica nas lojas hoje. Essas superfícies super hidrofóbicas, como são conhecidas, têm a capacidade de repelir a água e, consequentemente, gerar um sistema autolimpante que, nos últimos anos, vem sendo copiada por pesquisadores para criar aplicações tecnológicas muito interessantes. A folha da flor de lótus é um dos exemplos mais famosos que existem. Essa planta, mesmo crescendo em um habitat empoeirado, possui a característica de manter suas folhas sempre limpas. Ela repele toda a água que mantém contato com sua superfície, arrastando a poeira e outras partículas.
Esse caráter hidrofóbico da planta originou o que chamamos de efeito lótus. E a hidrofobicidade se dá pela presença de nanoestruturas na folha que apresentam rugosidades capazes de aumentar a tensão superficial da água, fazendo com que a gota, ao cair sobre essa superfície hidrofóbica, permaneça em formato esférico, como uma bolinha mesmo, arrastando toda a sujeira. Existem várias formas de produzir uma superfície hidrofóbica. No caso de tecidos, são incorporados nanopartículas ou compostos químicos diretamente na fibra dele. Essa aplicação gera esse efeito superhidrofóbico. Os revestimentos superhidrofóbicos apresentam-se como uma alternativa bastante promissora e vêm sendo aplicados em diferentes coisas, como tintas e materiais utilizados nas construções para deixar uma fachada de uma casa sempre limpa, ou até protetores de tela de celular. Um exemplo de produto disponível no mercado é o Ultra Ever Dry, um revestimento superhidrofóbico que torna a superfície dos objetos aplicados completamente protegidos contra a umidade e alguns tipos de óleo. É o famoso impermeável, mas muito melhorado. Outra inovação lançada recentemente foi a tinta autolimpante para carros criada pela Nissan. Ela utiliza nanotecnologia e cria um revestimento que impede que lama, neve, granizo e até poeira grudem na carroceria. E se eventualmente um pouco de sujeira ficar depositada, basta esperar a chuva que o carro estará limpinho. Incrível, né? O quanto a vida seria mais fácil se tudo fosse revestido por essas nanotecnologias, né? Lavar roupa, lavar carro, aspirar a casa? Nunca mais. Mas enquanto ainda não vivemos nesse mundo, curte e compartilhe esse vídeo se você, assim como eu, ficou com uma certa invejinha das pessoas do futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque ainda tem muitos experimentos pra gente fazer. Até o próximo. Muito bem, esse é mais um vídeo didático do aí que a gente colocou, falando sobre as roupas que não sujam e não molham. Hoje tem várias empresas no Brasil que já comercializam esse tipo de roupa, e vai aqui o merchan para Insider, né? Tá bombando aí na internet. A Insider, ela tem uma tecnologia no tecido que regula a temperatura, mas ela também tem outras tecnologias a ponto de produzir o tecido que não dá que demora, na verdade, remove o odor, não permite que o odor se impregne na estrutura da fibra. Então a gente tem a Insider aí como o melhor exemplo no Brasil. Tem umas camisas sociais agora também, super estéticas, que também não sujam, mais ou menos nesse exemplo como está aí na tela para vocês. Falei do efeito lótus, primeiro exemplo de efeito nano na natureza. Agora eu vou falar sobre a borboleta Blue Morpho. Essa borboleta linda, eu tenho uma lá em casa, né? Que eu ganhei de um borboletário, e dá para fazer um experimento que eu vou mostrar no vídeo já para vocês. Mas essa borboleta Blue Morpho, esse azul que você está vendo, na verdade é uma cor que não existe. Pera, que história é essa? Eu estou vendo a cor, como que a cor não existe? Esse é um exemplo de cor nano ou cor estrutural. Na verdade a cor existe, nossos olhos estão captando essa cor azul, mas a forma como ela é gerada é completamente diferente daquilo que você está acostumado. No mundo, existem dois tipos de cores principais, que são as cores pigmentadas e são as cores estruturais ou iridescentes. Basicamente, eu vejo que aquela camiseta ali é preta porque está absorvendo toda a radiação. Eu vejo que aquela camiseta é amarela porque está absorvendo todas, refletindo o amarelo que chega aos meus olhos. Esse é um exemplo de cor pigmentada. Ela está baseada na questão da absorção e da reflexão, esse comprimento de onda que volta e faz a gente enxergar a cor. Mas existe uma espécie de borboleta, e o nome dela é Blue Morpho, que não tem pigmento na sua asa. Ela tem nanoestruturas na sua asa. Se você vê por aí borboletas em coloração marrom ou amarelo, você está diante do pigmento chamado melanina, que é o mesmo pigmento que todos nós temos. Então, borboletas em coloração marrom ou amarelo, tem a melanina, absorve uma parte e reflete a outra, você enxerga a borboleta em coloração marrom, você enxerga a borboleta em coloração amarelo. Mas a Blue Morpho não tem pigmento. A Blue Morpho tem ali nanoestruturas, escamas, e dentro dessas escamas possuem calhas nanométricas que fazem com que esse índice de refração seja alterado e é exibido uma cor completamente diferente. Esse seria um exemplo de um experimento que a gente consegue entender que a luz branca pode ser decomposta nas suas cores fundamentais, e as nanoestruturas presentes na asa da borboleta
são capazes de modular esse índice de refração e fazer com que o comprimento de onda refletido seja exatamente o comprimento de onda azul que a gente enxerga. Essa é uma cor nano, uma cor estrutural, iridescente. Olha que interessante. Eu consigo modular a intensidade dessa cor dependendo do ângulo de observação. Quer fazer esse experimento em casa? Pega a superfície do CD, joga a superfície do CD, vira ela para a luz. Você não vai enxergar diferentes cores? Por que você está enxergando diferentes cores? Porque dentro do CD você tem as ranhuras, que é onde fica gravada a informação, e ali você está tendo uma difração da luz. Então esse comprimento de onda que volta, ele é um comprimento de onda que gera essa cor colorida. Então chamado isso de cor nano, cor estrutural. Vamos conferir esse vídeo bem rapidinho, de 1 minuto e 20, que vai mostrar esse experimento que eu faço na escola. Eu levo a borboleta amarela, eu levo a borboleta blue morfo, e eu pingo álcool ou acetona, eu prefiro pingar acetona. E aí quando eu pingo o solvente na asa da borboleta blue morfo, que não tem pigmento, porque se ela tivesse pigmento a cor não alteraria, a cor vem do pigmento. Mas como ela não tem pigmento, ela tem nanoestruturas na asa, eu pingo acetona, e aí o que acontece? A distância entre as calhas nanométricas se alteram, fazendo alterar o comprimento de onda refletido. Eu saio de uma borboleta azul, vejo uma borboleta verde, a acetona evapora, ela volta a ficar azul. Bora ver esse experimento? Muito legal. Neste experimento, iremos observar como as cores podem surgir nas asas das borboletas. A maioria das borboletas obtém seus diferentes tons de marrom e amarelo de forma comum, a partir da melanina. O mesmo pigmento que deixa você bronzeado no verão e formam as sardas em algumas pessoas. Observe que, ao gotejar álcool sobre a asa da borboleta, sua cor não muda. Isso acontece porque parte da radiação do comprimento de onda da luz visível está sendo absorvida pela melanina presente na asa, menos o amarelo, que reflete e volta para os nossos olhos, fazendo com que enxerguemos essa cor. Há também outras espécies que têm a sua cor formada não por pigmentação, mas sim pela reflexão da luz de um modo muito particular, como é o caso das borboletas do gênero blue morpho, facilmente reconhecíveis por sua forte coloração azulada. A cor que observamos é formada devido à interação dos raios de luz com as nanoestruturas presentes na asa da borboleta, que funcionam como calhas, ou redes de difração. A adição do álcool altera a distância entre essas calhas e, consequentemente, o comprimento de onda que é refletido entre elas, fazendo surgir novas cores. Depois que o álcool evapora, podemos observar novamente a sua coloração azulada, pois a distância entre as calhas volta ao normal. Gostou de saber sobre essas nanoestruturas e como elas dão características bem diferentes a algumas borboletas? Nos ajude curtindo e compartilhando esse vídeo. Se inscreva aqui no canal para acompanhar outros experimentos sobre nanotecnologia. Ainda temos muito para contar. Boa, se você... Neste experimento, iremos observar como as cores podem surgir nas asas das borboletas. A maioria das borboletas... Beleza, deixa aqui por enquanto. Esse é um tipo de experimento didático feito dentro do projeto e mostra, e a gente vai lançar vários disso na Olimpíada. Tem uma coletânea, tem uma playlist lá no YouTube, que a gente faz uma série de experimentos didáticos. Então, para quem está assistindo essa live como preparação para a Olimpíada, vai perceber que esse é o tipo de vídeo que a gente vai incluir questões associadas a ele. E são um vídeo super fácil de entender, dá para a gente perguntar várias coisas legais, então estejam atentos com esse mecanismo. Bom, eu comecei esse módulo 2, a gente já está se encerrando, é esse módulo de efeitos na natureza que a gente vai discutir hoje, mas vocês perceberam que lá no início eu falei de Jorge de Mestral, ou seja, eu citei ele, o caso do velcro, como o primeiro exemplo de biomimética que a gente tem conhecimento. E aí, o que eu prometi? Para cada situação, para cada efeito nano na natureza, eu vou dar um exemplo de biomimética. Então, no efeito Lotus, eu tenho a roupa que não suja e não molha, eu tenho a tinta do carro da Nissan, eu tenho diversos produtos para construção civil, que também tem essa questão da superhidrofobicidade embutida ali nos materiais. E agora, o segundo exemplo de efeito nano na natureza foi a borboleta blue morpho. E aí, essa borboleta também tem que trazer um exemplo de biomimética para ela. Depois eu vou deixar para vocês pesquisarem, a gente vai ter outras lives, a gente entra em detalhes sobre isso, mas existe uma empresa canadense chamada Nanotech Security Corp, ela tem ali, olha que louca essa minha frase,
ela tem o papel de segurança mais seguro do mundo. Papel de segurança? Sim. Se você não sabe, as cédulas ou documentos oficiais entre governos são emitidos em papéis extremamente ricos em tecnologias e inovação. Não se pode, um governo poderia alguém falsificar um documento, mas aquilo é o papel de segurança. Para emitir documentos oficiais, veja o seu diploma tem diversos elementos de certificação de autenticidade. Então, ela criou um holograma. Todo mundo já viu um holograma um dia na vida, não já? Você olha ali para a luz, vai mexendo e ele dá o reflexo. Você olha para o papel, ele parece que não tem nada. Na hora que você põe na luz, ele gera a validação daquele governo, a assinatura daquele governo. E ela fez isso inspirado na asa da borboleta Blue Morpho. Tanto é que o símbolo da empresa é a própria borboleta Blue Morpho. Então pesquisa lá, Nanotech Security Corp é uma empresa canadense que fez aí o papel de segurança mais seguro do mundo. Na verdade, eles detêm esse direito de dizer que o sistema deles é impossível de ser copiado. Ou seja, não existiria a possibilidade de haver falsificação, porque a cor não vem por reflexão da luz, mas vem de uma tecnologia que eles conseguiram colocar no momento da impressão do papel. Terceiro exemplo de efeito nano é essa lagartixa linda, chamada gecko. A gecko, ela tem ali, o segredo dela está nas patas. Basicamente, essa lagartixa tem o superpoder de escalar qualquer tipo de superfície. Bom, como é que ela faz isso? Ela tem nos seus dedos, nas suas patas, em cada dedinho dela ali, ela tem microprojeções. Na ponta dessas microprojeções, ela tem nanofilamentos. Eu vou mostrar no próximo slide. Mas olha que louco. Se ela tem milhares de microprojeções, e em cada microprojeção ela tem milhares de nanopelos, o fator multiplicador dela está absurdo. Porque ela já tem microprojeções, agora ela tem nanofilamentos. E se ela utilizar a força de Van der Waals, que é uma força conhecida por todos nós, concorda comigo? Você tem força de polo induzido, força de Van der Waals. Se você pega lá na escala, a força de Van der Waals, ou a força de London, é uma das mais fracas que tem. Mas olha a evolução. Ela pegou aquilo que é uma força fraca, multiplicou isso por milhares e milhares de vezes devido à sua miniaturização, devido à sua evolução de produzir esses nanofilamentos. Bora ver esse filamento, porque fica bem didático essa imagem que vai aparecer agora. Olha lá, macro, meso, micro. Pega um filamento, que já é um microfilamento. Prof, como é que você sabe que isso é um microfilamento? Só olha a escala aqui, ó. Olha a escala. Está aqui. Então, isso a gente tem um microfilamento. Na ponta desse microfilamento eu tenho diferentes nanopelos, né? Essa palavra é meio estranha, quem é da biologia odeia falar nanopelos, mas didaticamente faz entender. Cada projeção tem milhares de nanopelos na ponta. Milhares multiplicado pela força de Van der Waals, que é fraca, eu consigo fazer um poder de adesão, eu consigo alcançar um poder de adesão surpreendente. Essa é chamada lagartixa do Homem-Aranha. Ela é a única capaz de escalar qualquer tipo de superfície. As outras caem, ela não. Ela consegue se manter. E aí, existe uma empresa chamada... Aqui, olha que legal, olha que didático essa imagem antes de eu mostrar a empresa. Quando ela quer se aderir à superfície, ela aumenta a área de contato. Quando ela quer descolar da superfície, ela reduz a área de contato. Mas olha, cada microfilamento, na ponta de cada microfilamento, eu tenho os nanofilamentos ou nanopelos, como queira. Então, esse é o mecanismo de como que ela se adere. Uma empresa foi lá e estudou profundamente essa propriedade, e o nome da empresa se chama Gexkin, ou seja, carrega o próprio nome da lagartixa. E aí tem um vídeo no YouTube que é o cara escalando um prédio, tipo Homem-Aranha, usando o adesivo da empresa. Como assim, prof? O adesivo não tem cola. O adesivo não tem cola, ponto. Você já utiliza esse adesivo no seu dia a dia, compra um aparelho de telefone num celular novo, você vai tirar aquele fio. Aquilo dali é um exemplo
de adesivo, não por colagem, não por composição química, mas é o que vocês vão aprender e vão entender depois, principalmente nas próximas aulas, que são chamadas de ventosas. Existem ali microventosas, que quando você olha o adesivo, ele parece um adesivo normal, mas na verdade não tem cola. Cada ventosa gruda na sua área e gera um poder de adesão surpreendente. Quanto mais você reduz o tamanho dessas ventosas, mais poder de adesão você tem. E nesse vídeo no YouTube, a empresa põe o cara para escalar com os pés e com as mãos ali, usando os adesivos Gek Skin. Esse é um exemplo de biomimética, e isso é muito legal. Está ali a imagem do adesivo na tela para vocês. O tubarão nada há milhares de anos, nada há milhares de anos é ótimo, né? O tubarão nunca saiu do oceano, mas não nesse sentido que eu queria dizer no sentido de que a pele do tubarão, ela é um exemplo de evolução que impediu o acúmulo de algas, cracas e bactérias. Quem é da biologia também vai falar assim: poxa, professor, você está falando que o tubarão tem pele. Calma, não vamos se atentar muito a esses detalhes, não é sobre isso, porque eu não estou interessado no tubarão, eu estou interessado na estrutura que o tubarão carrega na sua superfície, que são estruturas com uma hidrodinâmica perfeita. O tubarão é um dos principais animais que nadam com a menor força de atrito que existe, ou seja, ele não gera ruído quando ele nada, então ele se aproxima da presa sem fazer barulho, digamos no mundo popular. E essas estruturas, elas têm ali uma separação entre elas, está ali na imagem, está ali na imagem embaixo. Ela tem uma separação que, para um processo de colonização de bactérias, você tem muitos obstáculos físicos. Então, uma colônia não consegue se comunicar com a outra e se proliferar na superfície da pele do tubarão. Então ela é resistente, ela impede, ela não mata, ela dificulta a colonização de algas, cracas e bactérias ali. Então isso pode ser um exemplo, e tem uma empresa que também desenvolveu esse adesivo, que é o adesivo, a empresa se chama Sharklet, Shark de tubarão. Ela desenvolveu um adesivo inspirado na pele do tubarão para usar esses adesivos em hospitais. Porque todo mundo fica botando a mão em botão de elevador de hospital, mas para reduzir a contaminação, você conseguiria criar essas estruturas, essas rugosidades que impedem o crescimento de uma colônia de bactérias. Não mata, mas impede. Beleza? Então, tem micro e nanoestruturas, dentículos, melhor chamando, nós chamamos isso de dentículos micro e nanométricos na superfície da pele do tubarão, na superfície ali do tubarão, e isso faz com que ele tenha um baixo coeficiente de atrito, isso faz com que ele tenha a propriedade chamada de, gravem essa expressão, anti-incrustante, dificulta a incrustação, dificulta a colonização. Todo mundo que sabe muito bem que a Speedo é a principal marca de roupas de vestuário para natação, vestuários para esporte de uma maneira geral, mas principalmente natação. E eu quero só deixar esse caso para vocês, antes da gente encerrar, que é o primeiro exemplo de doping tecnológico da história das Olimpíadas. Olha que louco. Uma coisa é o doping, como a gente imagina, mas doping tecnológico? Que história é essa, Del? Esse doping tecnológico basicamente aconteceu o seguinte: a Speedo foi para um laboratório, estudou e com inúmeras câmeras como o tubarão nadava. E ele desenvolveu a superfície do macacão exatamente muito semelhante à estrutura desses dentículos do tubarão. Esse é o momento onde surgiu o fenômeno chamado Michael Phelps na Olimpíada de Sydney. Lá na Olimpíada de Sydney, 15 dos 18 recordes mundiais foram batidos naquele ano. Mas tudo isso graças à nanotecnologia. Depois da Olimpíada de Sydney, nunca mais existiu uma Olimpíada onde os nadadores e as nadadoras usassem macacão de corpo inteiro. Porque o país que assinasse o contrato com a Speedo tinha vantagem tecnológica devido à alta tecnologia do seu macacão.
E todo mundo hoje nada, homens com a bermuda, não é verdade? E as mulheres nadam de maiô, mas com o braço inteiro descoberto e as pernas também no formato short. Não pode nada abaixo do joelho, não pode nada depois do ombro. E naquela época, eles nadavam assim, dá o Google para você ver. Competição da Olimpíada de Sydney, modalidade de natação, os caras estavam tudo de corpo inteiro. Zero atrito com a água, facilidade de escoamento, recordes mundiais sendo batidos de maneira surpreendente. Primeiro caso de doping tecnológico da história da Olimpíada, incrível isso. Então, inspirado na natureza, esse macacão da Speedo, que pode ser, você pode comprar, você só não vai competir, mas você pode comprar. Recentemente, descobriram que a cor do camaleão não tem nada a ver com a biologia ou com a física, mas sim com a nanotecnologia. A gente não vai explicar aqui, a gente vai produzir aí alguns folders, isso é uma parte da Olimpíada também que a gente quer explicar. Vai ter vários folders, chamado de nanebooks, vários nanebooks, que algumas coisas a gente vai trazer umas curiosidades, vai disparar isso nas redes sociais, vai mandar para toda a comunidade que está inscrita. Mas, basicamente, o camaleão desenvolveu no seu processo evolutivo a criação de cristais, né? Ele possui uma série de nanocristais debaixo da pele, e esses nanocristais, quando espaçados ou aproximados, refletem um determinado comprimento de onda. Então, quando o camaleão está no estado relaxado, ele aproxima esses nanocristais, aí ele consegue se camuflar. Mas no momento de acasalamento, no momento de briga, de ocupação de espaço, ele quer refletir o máximo de cores. Aí ele afasta esses nanocristais, modula o índice de refração e consegue então ter essa alteração de cor, que é graças à camada de nanocristais que tem na pele, se eu não me engano. A expressão é iridrófilos, né? Que vem da mesma proposta do que acontece com a mudança de cor do polvo, mas aí o camaleão carrega os nanocristais. O caso do polvo é um pouco diferente, tá bom? Fica aqui como curiosidade a mais para vocês estudarem. Beleza, pessoal? A gente vai deixar para a próxima live, para a gente falar do módulo 4, estamos bem no nosso horário aqui hoje. O que vai acontecer? Já tem uma data agendada, a gente vai ter uma outra live aqui no Auditório Rui Barbosa, provavelmente toda a galera do Colégio Mackenzie vai participar, a gente vai estar nesse auditório 100% com alunos de ensino fundamental e médio, e aí a gente vai explicar o módulo 4 bonitinho, e aí a gente entra depois no módulo 5, que vai falar sobre como se forma uma nanopartícula, como se caracteriza um nanomaterial, e depois a gente vai para o módulo de aplicações. Isso vai estar aí dentro das próximas agendas de lives que vão acontecer. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o apoio do CNPq, o apoio do MCTI, através do edital de Olimpíadas Científicas, para a gente poder realizar esse evento que com certeza vem para democratizar o acesso à nanotecnologia, para transformar, ou contribuir, melhor dizendo, para o ensino de ciências nas escolas, e trazer um tema contemporâneo, interdisciplinar, que tem tudo a ver com esse novo perfil dessa nova geração. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero também reforçar meus agradecimentos à Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao magnífico reitor, professor Marco Túlio, ao diretor da Escola de Engenharia, professor Marcos Massi, e a todos os professores que trabalham comigo nesse projeto, aos meus alunos, às minhas alunas, que me ajudam muito, são alunos que estão se envolvendo, e eu falei ontem e repito hoje, você é aluno da Escola de Engenharia, se desejar saber mais sobre o projeto, quiser colaborar, bora, que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. A gente já tem um calendário aí, então esse mês de setembro vão ser de gravação de lives e videoaulas, e aí a gente entra em outubro, fechando as inscrições da Olimpíada, e logo na sequência, realizando a prova no final do mês que vem, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido demais. Eu deixei aqui a gente vai fazer antes da gente encerrar essa live, só para deixar registrado, a gente vai disponibilizar depois alguns modelos de exercício. A gente não vai usar os exercícios de ontem nessa live de hoje, porque a gente vai trabalhar ele numa dinâmica diferente. Então a gente vai colocar os exercícios ou um simuladinho aí, um teste de conhecimento associado a essa gravação de hoje, mas a gente também quer agradecer muito a presença de todos vocês nessa manhã, nesses 2 dias, e obrigado demais por estarem aqui. Valeu, um abraço.
Peço o pessoal para ficar mais um pouquinho, vou pedir a TV Mackenzie para encerrar a gravação. Funcionou muito bem ontem, a gente dá um tempinho, eles encerram a gravação lá.